Paz a todos, estamos na nossa terceira mensagem, na campanha Tapando as Brechas. Antes de nós iniciarmos a palavra desta terceira mensagem, né, falar sobre fé, antes disso, eu quero dizer uma coisa importante para todos vocês. Primeiro, você tem carro? Queria saber se você tem carro. Ou conhece alguém que tem carro? Você já reparou numa coisa? Que carro a gente não tem que só colocar gasolina e andar. A gente precisa fazer algumas coisas. O nome dessas coisas que a gente faz chama manutenção. Manutenção. Grava bem essa palavrinha. Manutenção. Uma pessoa, quando ela tem um carro e ela faz quando ela faz manutenção, ela faz o quê? Ela prolonga a vida útil. Ela prolonga a vida útil. Tanto que você vai ver que tem carro aí de 1900 e bolinha aí impecável. Por quê? Porque foi feito toda a manutenção. Mas você também vai ver carro por aí que é do ano e tá uma coisa lastimável, porque não foi feita manutenção. A manutenção são os reparos que a gente vai fazendo, né? A limpeza que a gente vai fazendo. A manutenção é isso. Agora, pensa um pouquinho. Todas as coisas, elas se perdem com o tempo. Todas as coisas se perdem com o tempo. Né? Tudo. Você constrói uma casa com o tempo, essa casa vai envelhecendo. E se você não fizer a manutenção, essa casa pode chegar um dia a cair. Então, todas as coisas. Agora, pensa um pouco, por que a gente não... A gente é tão preocupado, não é? Por exemplo, em fazer a manutenção do carro. Estou dando um exemplo aqui, podia ser qualquer outro. Mas a gente é tão preocupado em fazer a manutenção do carro. Trocar o óleo, verificar os pneus, limpeza de bico e tantas outras coisas. Por que a gente não faz manutenção no casamento? Porque quando o casamento chegou, ele era 0 quilômetro. No dia que você estava no altar, aquilo lá era 0 quilômetro. Só que aí o que acontece? O tempo vai passando e não existe manutenção. Quando você arrumou o seu trabalho, você não ganhava nada, você estava desempregado e não tinha dinheiro. Mas aí o que acontece? Você arrumou um emprego. Maravilha, agora você está ganhando dinheiro. E aí, como que ficou as suas finanças? Ficou melhor ou ficou pior? Tem gente que quando não trabalhava estava melhor, não estava tão endividado, né? Tão endividado quanto está agora que está trabalhando. Por quê? Porque não houve a manutenção. Tem pessoas que entram numa empresa e entram numa empresa ali num nível inferior, ali num nível baixo, né? E vai crescendo na empresa. E vai crescendo. A pessoa se aposenta e ela tem um cargo ali, estudou, né? Foi para a faculdade, foi fazendo a manutenção, né, nos seus estudos. Tudo requer manutenção. Tudo requer manutenção. Pense, sua saúde requer manutenção. Sua saúde requer manutenção. Seu dinheiro requer manutenção. Seu casamento, sua vida com Deus requer manutenção. Periodicamente você tem que parar e averiguar se existe ou não avarias. Aquilo que você precisa recolocar. A fé, ela é o tema de hoje e ela é uma coisa que ela se desgasta. Como tudo, a fé também se desgasta com o tempo. Relacionamento se desgasta. Carinho se desgasta. Se você não fizer a manutenção, eu sempre falo para o pessoal, né, lá na igreja, assim, eu e minha esposa, a gente vai dormir e pode ter acontecido o que for, mas a gente vai dormir a hora que nós estamos na cama, somos nós dois, segurando a mão do outro, a gente com carinho, não é emburrado, não é manutenção. Tem um dia, amanhã tem um outro dia. E se você não fizer manutenção hoje, amanhã você para no meio do caminho, você quebra,
você tem que ser rebocado, arrastado, entende? Então, todas as coisas estão sujeitas ao tempo, e todas as coisas que não se faz manutenção, não é? Elas vão quebrando pelo meio do caminho. Por isso, muita gente quebra, né? Quebra a sua saúde, quebra o seu dinheiro, quebra o seu casamento, quebra a sua vida espiritual, quebra a sua fé. Tem que ser rebocado. Tem que largar aí na oficina da vida, né? Para que possa fazer a manutenção. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza. Certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Né? Fé é isso. Eu tenho certeza absoluta. Né? Então no versículo 3 diz assim: o visível vem a existir das coisas que não aparecem. Agora, ter certeza de quê? Depende daquilo que está no teu coração. Vai vendo. Eu tenho certeza que eu vou abrir falência. Você pode ter certeza. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu tenho certeza que essa doença... Eu tenho certeza... Depende do que você tem certeza. Não, eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Eu tenho certeza que Deus virá com a providência. Então, tem coisas que a gente tem a certeza errada. Olha que coisa interessante. Você tem fé? Tem. Mas às vezes você tem fé na coisa errada. Né? Você tem fé na tempestade que vai destruir tudo. Você tem fé que realmente vai quebrar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está esperando alguma coisa da vida? Você está esperando alguma coisa? Alguma coisa? Você está esperando? O que você tem esperado nesses dias em relação a tudo? A Deus, em relação à família, a trabalho, em relação à igreja? O que você tem esperado? Existe algum fato, alguma coisa que você ainda não conseguiu realizar ou não viu ser realizado? Não é? Então, dentro da necessidade, dentro da tempestade, da dificuldade, existem duas maneiras de caminhar. Todos nós estamos dentro de uma situação. Eu estou dentro de uma situação, você está dentro de outra situação. E tem duas maneiras de você caminhar. Com fé, ou seja, com certeza, convicção, ou com dúvida. A dúvida é a fé errada. Olha que coisa interessante. Sabe? A pessoa tem a fé errada. Como que é o nome disso? É dúvida. Ou seja, é incredulidade. Não crê. Quando a pessoa não crê naquilo que seria bom para ela. Crê no pior para ela. Então ela não acredita que algo realmente bom vai acontecer. Então, se fé é certeza, a falta de fé é a dúvida, se fé é a convicção do que eu ainda espero acontecer e ainda não aconteceu, mas eu tenho a convicção do fato, a falta de fé o que é? É a incredulidade. Dá uma lidinha e abre a sua Bíblia, eu não vou ler para você, mas abre a sua Bíblia lá em Lucas 24:38 e dá uma olhada no que está falando. Lê também, né, além de Lucas 24:38, lê também Mateus 14:31. Incredulidade, dúvida e incerteza é ausência de fé. Ausência, não tem. Já não espero. Sabe quando a pessoa já não espera? Já não consigo imaginar. Já não vejo como algo real. Abra sua Bíblia e leia Tiago, capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 8, para que você entenda o que eu estou dizendo. Então, deixa eu te dizer, isso é diferente de fraco na fé. O fraco na fé, ele tem fé, apesar da sua fé ser fraca. Isso é diferente, né,
dúvida, incredulidade, é diferente de pouca fé. Existem pessoas de pouca fé, né? Tem uma piada, né? Lembra da piada? Crente bully. O que é crente bully? De pouca fé. Oh, piada nojenta, né? Dá uma lida lá em Mateus 21, 21. Fraco na fé é aquele que crê em Deus. Olha só. Crê que ele pode fazer. Crê. Você crê que Deus pode fazer? Ele crê. Mas ele não está vendo. Ele não está agindo de acordo. Eu vou contar um testemunho para vocês. Uma vez eu fui na casa de uma irmã e a irmã falou assim, pastor, eu vou mudar de casa. Aí eu falei assim, puxa, aonde você vai morar? Não sei, mas eu tenho fé. Fé absoluta. Deus já me revelou. Oh, vou morar, eu e meu esposo queremos um apartamento pequenininho só para nós dois. E então Deus já revelou para mim, eu tenho fé. Aí, irmãos, eu olhei assim para a sala dela, ela tinha uma daquelas mesas que cabe 10 cadeiras, sabe? 4, 2 na ponta, 4 de cada lado, uma mesa enorme na sala dela, porque a casa dela era grande, né? E eu falei para a irmã assim, irmã, que a irmã vai fazer com essa mesa? Ela falou, mesa? Por quê? Não, queria saber se a senhora tem algum plano para essa mesa. Eu falei, não, mesa boa, não tenho plano nenhum, não, vou ficar com ela. Aí eu perguntei para ela, irmã, como é que a senhora tem tanta certeza que vai mudar para um apartamento pequeno e vai levar essa mesa de 10 cadeiras? Aí ela parou um pouquinho e pensou. Porque quando você tem fé, você age de acordo. Quando você tem certeza, convicção absoluta, quando foi Deus que falou, você age de acordo. Eu vou contar um outro testemunho para você. Um dia nós estávamos vendo um tempo difícil e uma pessoa disse assim, olha, Deus está preparando um sobrado para vocês morarem. A gente não tinha dinheiro nem para pagar aluguel. A gente estava para ser despejado. E uma pessoa no meio da oração disse, Deus está preparando um sobrado para vocês. Assim, na minha... Mas a minha esposa, ela recebeu aquela palavra com tanta fé que quando ela chegou em casa, ela colocou tudo em caixa de papelão, desmontou tudo. Ela desmontou o armário, desmontou o guarda-roupa, fez tudo. Eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, eu vi tudo desmontado, tudo em caixa. Eu falei, o que é isso? O que você fez? Ela falou assim, estou guardando as coisas para a gente mudar. Eu falei, e a gente vai mudar para onde? Ela falou, não sei. Eu só tenho certeza que a gente vai mudar. Porque Deus falou para mim que vai mudar. Então eu estou já empacotando as coisas. Eu falei, naquele final de semana, minha sogra foi até em casa. E ela foi visitar a gente. Quando ela chegou lá, ela olhou e... O que está acontecendo aqui? Por que está tudo aí em caixa? A minha esposa falou, porque a gente vai mudar. Para onde? A minha esposa, não sei. Mas Deus falou que a gente vai mudar. Ela falou, vocês não sabem para onde? Não. Então eu já sei para onde. Vocês vão para o meu sobrado. O sobrado lá no Parque das Nações, lá está desocupado e eu disse que só deixaria vocês morarem lá. Como vocês estavam bem aqui, nem falei nada para vocês. Então vocês vão para lá. Irmãos, no domingo a gente já estava com as caixas já toda preparada para mudança. A fé, quando você tem fé, convicção, certeza, você age de acordo. Você não fica com a mesa na sala esperando para ver o que vai acontecer. Quem entendeu isso aí, digam glória a Deus. Amém? Então, vamos lá, recapitulando. Fraco na fé é aquele que crê em Deus, crê que ele pode fazer, mas não vê ele fazendo. Pouca fé é aquele que, mesmo crendo em Deus, está orando, né? Mas não vê a possibilidade daquilo se tornar real. Então, olha só. Então, temos 3 tipos aqui de fé. O fraco na fé, o de pouca fé e o incrédulo. O incrédulo é aquele que já não espera mais nada, não tem fé mais nenhuma. Que ponto que você está? Você tem certeza
dos benefícios de Deus sobre a tua vida? Você tem certeza que Deus é poderoso na tua vida? Você tem certeza que Deus ele é capaz de fazer, realizar na sua vida? Ou você está fraco? Ou a sua fé é pouquinha, está rasteira? Ou já perdeu completamente a fé? Não, Deus não vai fazer. Deus não. Como melhorar a nossa fé? Os discípulos pediram. Olha só que lindo, os discípulos pediram: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Jesus, às vezes ele falava com seus pessoas, né, discípulos, né, homens de pouca fé, criam, mas não viam. E quando não vê, não age. Entende? Se aquela pessoa que eu falei, se ela tivesse visto, se ela enxergasse o apartamento, ela já ia olhar para aquela mesa, já ia perceber que aquela mesa não ia caber no apartamento. Crê em Deus? Crê, ora, mas age? Não, não age de acordo. Leia Lucas 17, do versículo 3 até o 10. Lucas 17, do versículo 3 até o 10. Pode ler também depois Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz o quê? Que a fé vem pelo ouvir a palavra. E aí está o segredo. O segredo está aí. Né? Quanto tempo você gasta se alimentando com a palavra de Deus? Você almoça? Então o seu corpo está maravilhoso. Né? Você come, toma água, toma suco, se alimenta. Né? Você está alimentando o teu corpo e teu espírito. E a tua fé? A tua fé tem que ser alimentada com a palavra. E queridos, deixa eu dizer uma coisa. Se você é uma pessoa que não tem hábito de ler, leia um versículo. Disse isso, né, num estudo. Leia um versículo. Existe um livrinho tão bonitinho que chama Pão Diário. Pão Diário. É um livretinho pequeno que vem com um versículo e um pequeno comentário. Faça disso. Né? O pessoal lá da Sheichonoye não tem aquele calendário lá que vem com as frases e um comentáriozinho? Faça o seu. Faça, né, o seu calendário. Pegue esse livro, Pão da Vida, e depois você vai construindo os seus. Tá certo? Então, recordando aqui, duas coisas importantes. Você deve encher o seu coração com a palavra de Deus. Ok? Por que isso? Porque aí você vai agir de acordo com aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Romanos 4, 17 diz para você chamar a existência aquilo que não existe. Deus, ele chama a existência. Não é você que chama. Quem chama é Deus. Deus chama a existência aquilo que não existe. Olha, pensa em algo que você deseja. Né? Deus pode chamar a existência isso. Tiago 1,6 diz assim: não duvidando em seu coração. Né? Conhece aquela historinha? O sujeito leu na Bíblia lá que se ele tiver fé como a semente do grão de mostarda, ele vai dizer para o monte: monte, passa para lá, e o monte vai passar. Aí então ele olhou assim pela janela e viu a montanha ali, né? Então fechou a janela e falou: montanha, passa para lá. Aí ele pegou e abriu a janela, a montanha estava lá. Aí ele falou: eu sabia que não ia dar certo. O que falar uma coisa dessa? E a respeito desse versículo eu tenho uma coisa importante para falar. As pessoas dizem uma coisa assim, que a fé remove montanhas. Leia direito esse versículo aí. Leia direito esse versículo. Não está dizendo que a fé remove montanhas. A fé não remove nada. A palavra remove. Diz assim: e direis para o monte. Se você tiver fé como a semente, né, de um grão de mostarda, dirás ao monte, passa para colar. Tem gente que fica esperando cair do céu. E a má notícia é que o que cai do céu, às vezes, é aqueles negócios que você não se agrada muito, não. Sabe aquele negócio que vem da pomba? Né? Fica esperando, não. Você tem que falar, não duvidando em seu coração. Não duvida no teu coração.
Quando duvidamos, nós abrimos brecha, porque nós estamos o quê? Negando o poder de Deus. Se Deus diz que Ele tem o poder de chamar a existência e eu não creio que Ele faça isso, e eu não recebi uma palavra dele, eu não estou firmado em palavra nenhuma dele, Ele está falando que crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Não esquece disso, irmãos, que a palavra de Deus, ela sempre é condicionada a uma atitude tua. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. O tudo fará é muito legal. Então eu pego, ligo a televisão, ponho lá um filme e tudo fará. Deus tudo fará. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar é você. Confia nele. É você. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quem salva a tua casa é Ele. Quem crê é você. Não fique esperando cair do céu, não, querido. Você vai se frustrar com as coisas que caem do céu. Entendeu? Desde o tempo que Satanás caiu do céu, avião caiu do céu, bomba cai do céu, cocô de pomba cai do céu, um monte de coisa cai do céu. Entendeu? Então, haja de acordo. Pega uma promessa para você ver, pega uma promessa. Lá em Gênesis 4:7 diz, se você fizer o bem vai estar na tua porta. Se você fizer o mal vai estar na tua porta. O que eu tenho que fazer então? Ficar esperando o bem bater na minha porta? Não. Presta atenção nisso. Que toda promessa de Deus tem um condicionamento para que você faça algo. Para que você faça algo. Então, quando a gente duvida, a gente abre a brecha, porque a gente está negando o poder de Deus. As incertezas fazem parte da vida do ser humano. As incertezas fazem parte. A circunstância, muitas vezes, causa um medo na gente, temor, né? Aí vem aquela coisa, né? Será que eu estou sendo traído? Será que eu vou ser despedido? Será que não tem nenhuma solução, nenhuma saída? Será, né? Será que não vai vir a cura, a vacina? Né? Será que tal pessoa não vai ser liberta? A dúvida, a incredulidade, a incerteza é como se fosse um dardo. O diabo usa isso. Né? O diabo usa isso. Quando Jesus estava no deserto, o diabo não chegou lá o diabo não chegou lá, vamos dizer assim, falar, vou vir aqui te amaldiçoar, vou vir aqui arrebentar você, vou dar uma cutucada com o meu tridente, bobagem, você não gosta de tridente, aí, não, o que ele veio, ele quis colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, né, transforma a pedra em pão. Se. Toda vez que aparecer um se, se, a dúvida, anula ela com a palavra de Deus. Não, meu coração está dizendo, se, não, mas a palavra de Deus diz isso daqui. Então, é um dardo na mão de Satanás apontado para o nosso coração, para destruir, roubar as promessas que Deus tem para a gente, roubar aquilo que Deus disse. Entendeu? Deus disse. Sem fé não agradamos a Deus. Isso está em Hebreus 11:6. Você lembra da Eva? Mesma coisa, né? Ficou com aquela conversa, o diabo colocando dúvida no coração dela. Não, eu acho que ele não disse isso não, que se você comer você vai morrer. Não, pode comer da fruta aí que você não vai. Eu acho que não foi isso que ele disse outra coisa. Aí quando ela já tinha caído, aí ele veio assim, não, certamente não morrerás. Aí ele já afirma o contrário da palavra de Deus. Olha como que... Você entende isso daí na tua cabeça, assim, quando vem assim sobre a tua saúde, quando vem sobre as tuas finanças, sobre o teu casamento, as dúvidas, elas vão cancelando a tua fé, anulando a certeza das bênçãos que Deus diz que tem para você. Então, João 14:1, leia João 14:1. Creia em Deus. Então, se está fraco ou com pouca fé, fale isso para Deus. É normal, é comum uma pessoa estar fraca ou com pouca. Os discípulos faziam. Lê lá João 20:27.
Fala para ele, né? Olha, eu não estou aguentando, né? Minha fé está esvairindo, né? Está saindo pelos dedos, né? Porque ele sabe. Jeremias 29, 11. É ele quem sabe. Para encerrar, depois você lê Marcos 9, 24, né? Quando o pai do menino disse assim: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Olha a oração desse pai, desse menino. Né? Jesus pergunta: você crê? Né? E ele diz assim: eu creio. Eu creio, mas olha, eu estou vivendo um tempo aqui que eu não estou crendo muito não. Ajuda, Jesus. Ajuda a vencer a minha incredulidade. Amém, queridos? Essa é a mensagem. Gostaria que você colocasse isso no teu coração. Faça a manutenção de tudo aquilo que está à sua volta. Faça a manutenção. Né? Troca o óleo, limpeza de bico, troca o pneu, verifica lá direitinho tudo como que está, calibra o pneu para você não ficar parado no meio da estrada, tá bom? Em todas as áreas, faça manutenção, principalmente a manutenção da sua fé, né? Regada com a palavra de Deus. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, comece a lê-la devagarzinho e vá anotando as promessas, ouça as mensagens, né? Lá na internet tem todas as mensagens que a gente prega de quinta, de domingo, algumas que a gente pregou na segunda-feira. Veja lá se há uma promessa de Deus para a tua vida lá, se Deus fala no teu coração, se Ele coloca certeza no teu coração, porque aí não é você que está falando, é Ele que diz. E quando Ele diz, né, eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz, né, para um futuro maravilhoso. Amém? Seja forte, corajoso, enfrente o inferno em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor e para que você, mais do que um abençoado, presta atenção nisso que eu vou te dizer, mais do que ser uma pessoa abençoada, Deus quer te tornar a própria bênção. Se tu uma bênção. Deus abençoe em nome de Jesus.